Olá, meus amados, que Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus. Certamente o Senhor, nosso Deus, não gosta de desperdiçar oportunidades. Oportunidades essas que, se nós inclinarmos os nossos ouvidos e atentos estivermos ao que o Senhor nosso Deus tem a falar ao meu, ao seu, ao nosso coração e lhe obedecer, certamente se fará em mim e em tua nossa vida aquilo que Ele diz. Esta mensagem, em nome de Jesus, não é em nada para lhe agradar e nem para agradar os que estão aqui. Não é para arrancar aplausos, nem aleluia e nem glória a Deus. Não, nada disso. Na verdade, esse ensinamento, eu acredito que Deus tem nos dado uma oportunidade verdadeiramente de mudarmos em atitudes e comportamentos, a fim de que a bênção do Altíssimo venha sobre nós. Em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Então vamos aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus, amém? Coloca por gentileza a mão nos teus ouvidos. Desde a primeira mensagem dessa série, que antes de começarmos temos feito esse ato de fé. Diga, fala comigo, Senhor, que o teu servo ouve. Fala comigo, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala comigo, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala comigo, Senhor, Espírito Santo, porque o teu servo ouve. Fala comigo, Senhor Jesus, porque o teu servo ouve. Espírito Santo, eu creio, em nome de Jesus, que os que crerem, praticarem, verão o cumprimento desta palavra, em nome de Jesus. Faz a tua oração. Pai, que cadeias e laços do inferno sejam despedaçados. Meu Deus, o que terei eu para entregar ao teu povo? De nada tenho de mim mesmo. Por isso, usa-me para teu louvor. Que esta palavra, meu Deus, seja contundente, mas inspirada. Que provoque-nos a fé de uma forma divina e ousada. Em nome de Jesus, põe os teus anjos apóstolos aqui com espadas desembainhadas, porque eu sei que nem o demônio no inferno, nem principado, nem potestade é louco o suficiente para querer adentrar as portas deste recinto, porque esta casa é senão uma casa de oração. Por isso, meu Deus, transforma este lugar, meu Pai, em uma grande arena espiritual. Fala conosco nesta noite, em o nome de Jesus. E você que crê, diga glória a Deus e aplaude esse Deus bem forte então. Eu gostaria que, antes de darmos início, e eu sei que Deus já estará falando com você agora há pouco, nós ministrávamos esse louvor que é muito conhecido por todos nós, e louvamos a pessoa do Espírito Santo. Nós sabemos que esse trecho deste louvor é bíblico. São versículos extraídos da Bíblia. Todos nós sabemos de cor e decorado. Mas eu gostaria que, juntamente com vocês, nós pudéssemos, em nome de Jesus, não em forma de cantar, mas em confessar, declarar, anunciar e proclamar o que está escrito em nome do Senhor Jesus. Amém? Como, por exemplo, e se passar pelo vale, comigo estará. Quem estará com você se você passar pelo vale? Você sabe me dizer? Muito bem, glória a Deus. E se eu passar pelo fogo, a chama não me queimará, nunca me deixará, nunca me deixará. Quem não lhe deixará? Quem não lhe abandonará? Quem é? Muito bem, nota 1000 para a glória de Deus. Então eu vou contar até 3. E eu gostaria que você pudesse, em nome de Jesus, em um tom bem forte, bem alto, confessar o que na palavra de Deus, eu acredito que quando nós confessamos, quando nela nós cremos, verdadeiramente, o que está lá escrito, tende a se cumprir em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. 1, 2, 3 e já!
Vamos comigo agora, vamos lá. E se passar pelo vale, comigo estará. E se eu passar pelo fogo, a chama não me queimará. Nunca me deixará. Nunca me deixará. Mais uma vez em forma profética, em nome de Jesus. E se passar pelo vale, comigo estará. E se eu passar pelo fogo, a chama não me queimará. Nunca me deixará. Nunca me deixará. Glória a Deus. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Você acabou de confessar a palavra de Deus. Só que é interessante, né, que fica tão fácil nós a confessarmos, nós a declararmos, nós a anunciarmos, né? Mas a bem da verdade, se nós analisarmos pela atitude e comportamento de alguns, na verdade meio que sai só da boca para fora. Porque na verdade muitos dos que ao passarem pelo vale, é como que de princípio sentissem sozinhos, desamparados, acuados, assustados, apavorados, abatidos, entristecidos, esmorecidos e vencidos. O que é interessante é que se passar pelo fogo, que literalmente também passar por momentos de tribulação, de uma temperatura altíssima, porque sabemos o quão que o fogo alcança uma temperatura altíssima, níveis mais elevados de determinados tipos de problemas que parecem até lhe superar, É impressionante que nós acabamos de fazermos uma declaração, mas será que em atitudes e comportamentos condiz com o que nós acabamos de confessar? Para pensar. Será que às vezes nós não cantamos ou de repente louvamos pelo hábito, pelo costume, simplesmente por conta disso? Será que verdadeiramente, se nós analisarmos em atitudes e comportamentos o que nós acabamos de confessar, o que nós acabamos de cantarmos ao Senhor, porque é uma confissão, você está dizendo assim para Deus: Deus, se eu passar pelo vale, o Senhor não vai me deixar sentir-me só. Eu não vou me sentir desamparado. Eu não vou me sentir completamente esquecido. Não vou me sentir assim. Será que realmente tem sido assim quando você passa por um vale? Ou será que de repente dentro do vale, o primeiro sentimento que se manifesta dentro de você é justamente esse de solidão, de sentir-se desamparado, de sentir-se esquecido, de sentir-se de lado? Eu gostaria que você atentasse para isso, porque infelizmente muitos de nós louvamos a Deus com os nossos lábios, enquanto que o nosso coração tem estado longe do Senhor. Muitos de nós louvamos a Deus com os lábios e acabamos de louvá-lo, acabamos de fazermos uma declaração para Ele, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Mas de repente, será que se formos levados ao vale, será que é esse sentimento que nós iremos expressar de confiança? Nunca me deixará, nunca me abandonará, nunca se esquecerá de mim? Será que realmente quando no vale, ou passando por lutas, seja ela em que área que for, como que no fogo, a chama não me queimará, a chama não arderá em mim, como a palavra de Deus diz? Será que nós não vamos meio que nos sentirmos também meio que de lados? Bem, eu estou dizendo isto porque para a glória do nosso Deus, hoje eu quero declarar que esta mensagem, assim como hoje foi pela manhã, ela só irá verdadeiramente causar mudanças de estações na sua vida se você a colocá-la em prática. Eu vou repetir, esta mensagem, ela verdadeiramente só irá provocar uma mudança de estação na sua vida se você a colocá-la em prática. Você vai ouvir, não sei diretamente o que o meu amigo Espírito Santo irá falar de forma confidencial com você, eu não sei o que ele irá trabalhar em você, mas uma coisa eu tenho uma plena certeza, de que ele não te trouxe aqui a passeio, a não ser porque ele precisa falar
com você. Agora há pouco colocamos as mãos nos nossos ouvidos, como temos feito desde o início dessa série, e pedimos a Deus dizendo: fala comigo, Senhor, porque o teu servo ouve. Ouvir é muito mais do que simplesmente escutar. Ouvir é você se comprometer com aquilo que Deus está falando com você, é você criar uma aliança, é você entender que naquela área Deus pode estar lhe dando um puxão santo de orelha, ou pode estar lhe repreendendo, ou lhe disciplinando, ou lhe motivando, ou de alguma outra forma. O que é interessante é que nós estamos nos assentando na sala de aula do Espírito Santo e nós estamos aprendendo sobre um homem chamado Jeremias. E Deus nos levou a Jeremias capítulo de número 12. É o tipo do capítulo, como nós já temos aprendido, que não se é bom pregar sobre o que nós estamos pregando. Não se é bom se assentar-se para ouvir o que nós estamos ouvindo. Mas por quê? Porque Jeremias capítulo 12, até aqui tem sido assim. Não tem extraído das pessoas que estão ouvindo um glória a Deus. Bem, até agora eu não ouvi. Eu ainda não ouvi nenhum glória a Deus, um aleluia, que não fosse por mais do que obrigação. Quando o anjo da igreja, pelo Espírito Santo, diz amém, glória a Deus, aí saem uns glória a Deusinhos, amém aqui e outra acolá. Mas voluntariamente, como Deus tem nos advertido, na verdade não tem acontecido. Jeremias capítulo 12 é o tipo do capítulo que, na verdade, ele bate de frente. E ele bate de frente diretamente com o quê? Com o que eu não quero ouvir. Com o que eu não quero ouvir. Na verdade, na maioria das vezes, nós não queremos ouvir o que Deus quer falar. Na verdade, na maioria das vezes, nós só queremos receber aquilo que, na verdade, nós queremos ouvir, e não o que precisamos ouvir. Também, Jeremias capítulo 12 não lota igrejas, não enche igrejas. Basta saber que alguns irmãos disseram assim para mim: quando o senhor terminar essa série de mensagens, o senhor pode ter certeza que eu retorno para a igreja, porque essa série tem falado de uma forma tão forte comigo, em que, para falar a verdade, eu ainda prefiro continuar da maneira com que eu estou, da forma com que eu me encontro. Veja que, infelizmente, tem pessoas que elas ainda não entenderam que o que Deus está falando não é para o meu agrado, não é para o seu agrado, mas é para a minha mudança, é para a sua mudança em estação de vida. Jeremias capítulo 12 é o capítulo em que a Bíblia diz que Deus trabalha em Jeremias, diferentemente de como nós esperamos que ele trabalhe. Preste bem atenção. Quando você vai de princípio a Jeremias, você vai ver a maneira de Deus lidar com Jeremias. Jeremias está aquebrantado. Jeremias está se sentindo inteiramente injustiçado. Jeremias está se sentindo perdido. Jeremias, na verdade, capítulos anteriores, chegou até a pronunciar para Deus que iria desistir, queria jogar tudo para cima, queria recuar e retroceder e voltar atrás. Quando você chega a Jeremias capítulo 12, humanamente falando, se nós estivéssemos no lugar de Deus, eu acredito que dificilmente nós falaríamos para Jeremias o que Deus falou para Jeremias. Porque é o tipo de forma, de maneira de Deus lidar, que às vezes nós não esperamos que Deus venha lidar conosco. Porque Jeremias, ele está se sentindo inteiramente injustiçado. Jeremias está revoltado. Jeremias está numa situação que parece que a melhor coisa a fazer era dizer assim: vem cá, Jeremias, encosta tua cabeça no meu ombro e chora. Qualquer um que olhasse para Jeremias poderia dizer assim em relação a Deus: como pode? Como pode Deus tratar um homem desse jeito? Como pode Deus dar uma resposta dura dessa maneira para uma pessoa que está na situação que se encontra Jeremias? O bem da verdade, Deus está tentando tirar as escamas dos nossos olhos. Isso mesmo. Deus está tentando tirar as escamas dos nossos olhos e começarmos a entendermos que o nosso Deus, ele não alimenta o nosso coitadismo. Eu vou repetir, preste atenção por favor.
Na verdade, Deus está tentando tirar as escamas dos nossos olhos, porque o Senhor nosso Deus, Ele não alimenta o nosso coitadismo, o bichinho, o coitadinho. Olha como eu estou triste por tudo que está acontecendo com você. Também Deus não alimenta a comiseração, de que às vezes nós esperamos que, assim como outras pessoas tenham que sentir pena e correr para nos ajudar, Deus é totalmente o inverso disso. Deus aqui em Jeremias, Ele não alimenta as fraquezas, Ele não alimenta o sentimento de comiseração, algo que na verdade Deus está tentando fazermos aqui na nossa igreja. Por isso que eu lhe disse de princípio que Jeremias capítulo 12 é o tipo do capítulo, irmão Jorge, que não se é bom pregar nas igrejas. Não se é bom pregar nas igrejas. Não é bom, porque não enche igrejas, não tira um glória a Deus, não tira um aleluia, não tira aplausos. Jeremias capítulo 12 é o tipo do capítulo que reflete sobre um Deus, em que por mais difícil situação que seja que você esteja vivendo, por maior luta que você esteja passando, esse Deus que se revela a Jeremias, aceita até que você se lamente, como tem o livro de lamentação, mas Ele jamais vai se permitir estar ao seu lado e simplesmente cooperar para que você permaneça no estado em que você está. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque Jeremias entra num pleito, entra em juízo com Deus, e apresenta a Deus os motivos dos quais ele está tão contristado, tão triste, tão chateado e tão revoltado, dos quais não é diferente, em alguns casos, com muitos de nós, porque Jeremias está olhando para o terreno do vizinho. Ele está vendo que a grama do vizinho é mais verde do que a dele. Ele está vendo que a vida do vizinho é muito melhor do que a dele. E quando ele começa a focar do lado de lá e olha para o lado de cá, então ele começa então a entristecer-se e se desmotivar em relação a isso. Basta você ver em Jeremias capítulo 12, versículo de número 1, quando a Bíblia Sagrada diz assim: justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo no pleito. Justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo no pleito. Contudo, falarei contigo dos teus juízos. Falarei contigo dos teus juízos. O que é que ele quer dizer? Jeremias é um homem entendido. Jeremias sabe que a única voz que Deus escuta é a voz da sua palavra. Então ele está dizendo: falarei contigo sobre a tua palavra. Eu vou levar a ti o que saiu da tua boca. É isso que eu irei fazer. Então Jeremias estava muito bem calçado, obrigado. E ele continua: por que prospera o caminho dos ímpios? Por que parece que a vida do ímpio é mais fácil do que a nossa? Por que prospera o caminho dos ímpios? E vivem em paz todos os que procedem aleivosamente. Quer dizer, de qualquer jeito. Eu não entendo. Eu estou entrando em parafuso. Não compreendo, porque eu vivo uma vida para ti, tenho te obedecido, seguido os teus caminhos, mas quando eu olho para os ímpios, quando eu coloco os meus olhos fitados neles, tudo que eles fazem dá certo. Tudo em que eles põem a mão, a coisa funciona. E outra, tem mais, parece que eles vivem em paz, parece que não são perseguidos, parece que não passam por lutas. Quer dizer, veja que Jeremias vai perante o Senhor com essas questões, com esses questionamentos, que na verdade não são diferentes dos dias atuais, dos dias de hoje. Não são tão diferentes não, e você vai ver daqui a pouco que na verdade não é. O que é interessante é que Deus poderia ter dito assim para Jeremias: Jeremias, senta aqui, eu quero te explicar algumas coisas. Então vamos lá. Deus poderia ter chamado Jeremias para uma explicação,
Claro que poderia. Só que na verdade não é assim que Deus trabalha. Não é assim que Deus trabalha. Alguns Deus fica em silêncio, como foi Jesus de Nazaré. Se possível for, afasta de mim esse cálice. E a Bíblia diz que em nada, em nenhum som saiu da boca de Deus. A escolha era única e exclusivamente de Jesus de Nazaré. A Paulo, Saulo de Tarso, que orou a Deus 3 vezes, pedindo que lhe fosse arrancado o espinho da carne. A Bíblia diz que uma resposta dura lhe foi dada: a minha graça te basta. Acabou-se, não quero saber. Ou do que falar até mesmo de Moisés, homem de Deus, que viu Deus face a face e falava com Deus assim. E quando esse dizendo a Deus: Senhor, não me despede, não me permita que eu dê um só passo, se a tua presença não for comigo. E a Bíblia diz que Deus falou para Moisés: eu enviarei um anjo contigo. O que é interessante, ou o que falar de tantos outros, como em alguns reis da Bíblia, quando o próprio Deus disse: olha, não adianta, ainda que Jeremias, ainda que Daniel e ainda que Jó orassem a mim, eu não atenderia. Os 3 homens mais conhecidos, que mais viveram a vida de oração em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia. Ou o que dizer da própria pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando a Bíblia Sagrada diz, está escrito, em que ele andava tranquilo, sossegado, e uma mulher, uma mãe desesperada, gritando em alta voz, pedindo com que aquele homem, Jesus Cristo, tivesse misericórdia da sua filha, porque se encontrava endemoniada em casa. A Bíblia diz que ela gritava e dizia, e quando se aproximou-se dele um pouco à distância, diz para ele: a minha filha está moribunda, a minha filha está endemoniada lá em casa. E a Bíblia diz que Jesus olhou para ela, puxou uma cadeira e disse: vamos sentar, vamos conversar. O que está acontecendo? Eu sou Jesus, o Filho de Deus, eu sou caridoso e bondoso, eu vou te ajudar. Amém? Não, Jesus olhou para ela e disse assim: não sabes que não se pode deitar o pão aos cachorros? Uau! Que resposta é essa de um Deus que nós jamais esperamos que Ele haja de forma tão áspera conosco? Do que falar de Isaías, quando você lê Isaías 1, 2, 3, 4 e 5, você fica impressionado, porque no capítulo 6, Isaías está diante do altar, está orando, clamando, buscando a presença de Deus. E a Bíblia diz que de repente a Shekinah de Deus toma lugar, e de repente a Bíblia diz que os umbrais das portas começam a se mover. A Bíblia diz que a glória do Senhor se estende naquele lugar. Isaías está triste, Isaías está quebrantado, Isaías tinha acabado de perder um ente querido, e tudo que ele precisava era que alguém o consolasse. E Deus fala assim para Isaías: a quem eu enviarei, e quem há de ir por nós? Ou que falar mesmo de Josué, que sempre esteve aos pés de Moisés, que aprendeu com Moisés, não era só um discípulo, era amigo, é como se fosse um filho. E agora a Bíblia diz que ele nem sequer teve o direito de sepultar, de enterrar Moisés, e de ver com os próprios olhos que Moisés tinha morrido. Dá para imaginar o tamanho da dúvida? Por responsabilidade, tinha todo a Israel para mais de 3 milhões de pessoas. Não foi ele quem pediu aquele cargo, não foi ele quem pediu aquela responsabilidade. E agora de repente, ele está orando ao Senhor, porque não sabe o que fazer. Deus poderia ter chegado para Josué e ter dito assim: Josué, rapaz, eu sei que vai ser árduo, difícil, então deixa eu fazer uma coisa, vamos lá, eu vou te ajudar. Mas só que não foi isso que Deus falou para Josué. A Bíblia diz que Deus falou assim para Josué: levanta-te, porque o meu servo Moisés é morto. Levanta-te, pois, agora, tu e este povo, e atravessa o Jordão. Assim diz o Senhor. Não é para você imaginar? A maneira áspera
Nossa, se eu fosse trazer exemplos, nós iríamos caminharmos em toda a Bíblia, em toda a palavra de Deus, em toda a Bíblia. Sim, eu vou lhe dar outro, que é difícil de nós engolirmos, então nós não queremos nos lembrarmos dele. A Bíblia diz, está escrito, que o Senhor Jesus ia andando, ia caminhando, ia andando, ia caminhando, quando a este Jesus chamou para servi-lo. A Bíblia diz que alguns homens se aproximaram de Jesus e disseram: Mestre, permita-nos que sepultemos primeiramente os nossos pais. Jesus olhou para ele e disse: Deixai que os mortos sepultem seus mortos, vem e segue-me. Homem sem coração! É muito fácil ler. Como é fácil você ler isso. Como é fácil você ler. Agora, quando você olha para a compreensão, você para e pensa: será que você permaneceria seguindo um homem que não se importa com o falecimento de um ente querido? Será que você permaneceria servindo a este? Escute, vamos ser sinceros, minha gente. Vamos deixar de hipocrisia. Será que permaneceria servindo a um homem em que agora, de tantos exemplos que eu acabei de lhe dar, e teria muitos outros que eu poderia lhe dar, muitos outros, será que nós permaneceríamos servindo? Pela forma áspera dele lidar com a situação? Vamos ser sinceros. Porque quando nós vamos pedir ajuda a quem lá que quer que seja, nós não esperamos um não. Nós esperamos sermos atendidos, nós esperamos sermos correspondidos, e nós esperamos, na verdade, sermos servidos. É isso que nós esperamos. Ou do que falar de um homem chamado Naamã. Naamã levou a carta do rei. Naamã levou ouro e especiarias em abundância. Naamã leproso, chefe do grande rei da Síria. E agora a Bíblia Sagrada diz que ele vem de lá para cá com edito, com a carta do rei, em que se fosse ele curado pelo mando de um homem chamado Eliseu. Ele vem de lá para cá e bate à porta desta casa de um homem chamado Eliseu. Este homem Eliseu sequer se levantou para recepcioná-lo. Mandou um serviçal falar com ele. Você tem patente, você tem autoridade, você tem gabarito. Isso vai mexer no ego. Isso vai mexer no ego, sabe? A Bíblia diz que chegou Geazi, servo de Eliseu, e disse: o meu Senhor mandou te dizer que tu vale e mergulhe 7 vezes no Jordão e tu ficarás curado. Ele não saiu de casa para ser curado? Sim, mas só que a Bíblia diz que ele se virou-se e saiu dizendo: como pode eu sair da minha casa dizendo, baterei a sua porta, ele abrirá a sua porta, imporá as mãos sobre mim, orará o seu Deus e eu ficarei curado? Está na Bíblia. Porém agora, manda-me ele, sem que me receba, para que eu mergulhe no Jordão. Não há por acaso águas mais limpas em Farpar? E a Bíblia diz: e indo-se ele com indignação. Interessante, né? Interessante, porque veja que esses exemplos que eu estou lhe dando são bíblicos. E quem foi que instruiu o homem de Deus não recebê-lo? Quem foi que instruiu a Eliseu tratar aquele homem daquele jeito, daquela maneira? Nós nunca que vamos imaginar que é Deus que está por detrás. Nós nunca vamos imaginar, como nós nunca vamos imaginarmos que Deus pode estar por detrás de um patrão carrasco. Nós nunca vamos imaginar. Nós nunca vamos imaginar que Deus possa estar por detrás de uma determinada luta em que o inimigo Satanás se levantou-se para tentar de alguma forma nos derrubar. Nós nunca vamos imaginar.
Abrimos a nossa boca e dizemos que Deus está no controle de tudo, mas desde que esse controle de tudo seja em que tudo esteja indo muito bem, obrigado. Quando a coisa sai do controle, quando as coisas começam a desandar, então passar pelo vale, ou passar pelo fogo, é sinal de esperamos que ele faça algo possível, esperamos que ele afaste, porque assim é a única visão que temos de um Deus que é. Como é fácil nós lermos a história de Jó. Como é fácil porque nós estamos lendo, não é conosco. Mas é impressionante saber que sabemos que quando Deus quer promover, escute, quando Deus quer promover alguém, Ele não facilita, Ele dificulta. Tem alguém aqui nessa noite? Vou dizer de novo. Quando Deus quer promover alguém, Ele não facilita, Ele dificulta. Só que na verdade, sabe, aí onde é que está a grande diferença. A diferença do que nós estamos justamente aprendendo em Jeremias 12, versículo de número 5. É nisso que nós estamos aprendendo. E o que ele diz lá? Está escrito: se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os cavalos? Veja o que ele está dizendo. Se te fadigas, se te cansas, se te esmoreces, se te abates, se te desmotiva, se te desencoraja, correndo com homens que vão a pé, você está correndo ao lado deles, e eles vão fazer de tudo para lhe ultrapassar, e vão fazer de tudo para que você fique em segundo lugar, e nós sabemos que o segundo lugar é o primeiro dos últimos. E ele diz: se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os cavalos? E tem tradução que diz: com os que vão a cavalos, com os que estão posicionalmente mais elevados do que você. Então, um patamar humanamente falando mais alto do que o seu, que parece que são mais privilegiados, que parece que escute em nome de Jesus. Correndo com homens que vão a pé, que estão no mesmo nível que o seu, eu fico imaginando, se eu for responder às tuas orações, se eu for te promover, se eu for te colocar em um cargo de excelência, se eu for te dar o carro que você pede, a casa que você busca, o salário que você almeja, a promoção que você deseja, o abrir das portas que você tanto quer, eu fico imaginando que se eu for fazer isso na sua vida, e você vai perceber que os que estão nivelados a esse padrão de vida não estão no mesmo patamar dos que outrora estavam lá embaixo, quando lá embaixo você estava. E você vai perceber que estar ao lado desses, que pode-se dizer de grandes, em outras palavras, você vai perceber que parece que as lutas aumentaram, multiplicaram, cresceram em tal extremo que era muito melhor voltar à situação em que você estava. Você deve se lembrar de uma coisa importante, irmãos. Lembre-se de Israel. Israel que
queria sair do Egito. Israel estava cansado do açoite do feitor. Israel queria comer do bom e do melhor e queria um padrão de vida melhor do que a vida que estava vivendo. Me escute, por favor. Porque talvez você está aí dizendo: nossa, já não aguento mais levar esta vida que eu estou levando. Não sobra dinheiro para nada. Não aguento mais levar esta vida que eu estou levando, de viver a vida doente. Não estou mais, olha, eu não aguento mais levar este casamento da forma que eu estou levando, entre tapas e beijos. Não há da parte do marido respeito, carinho, ou da parte da esposa. Já não suporto mais ir para aquele trabalho que está sendo tão perseguido. Já não aguento mais. Israel estava a esse ponto. Deus ouviu Israel, tirou Israel do Egito, colocou diante da terra prometida. Mas quando lá eles chegaram, obreiro Wellington, está na Bíblia, eles disseram: porque nós vimos os filhos de Elaquim, nós vimos que são destros na batalha, e nós olhamos para nós mesmos e nos vimos como gafanhotos. Não vos seria melhor que voltássemos àquela vidinha que voltássemos ao Egito, de tanto fazer, não ser correspondido. Já não, é ele que está lhe cansando, ele que está lhe fatigando, é ele que está lhe esmorecendo, é ele que está lhe abatendo, é ele que está lhe desmotivando, é ele que está lhe desencorajando, é ele que está tirando, é ele que está fazendo de tudo e você sequer percebe que de tão nada que você dá, você já não se cuida mais, você já não se zela mais, você já não se enxerga mais, você já não se vê mais. É ele que está lhe cantando: pastor, eu não aguento mais. É ele que está lhe cansando. É o seu esposo que está... Ou é a sua esposa que está lhe cansando? É ele que está lhe cansando ao ponto de você dizer assim: já não aguento mais. De você preferir que ele passe o dia no trabalho e quando chegue, só chegue para comer e jantar e dormir. É ele que está lhe cansando a esse ponto? Ou que de repente, quando chega o final de semana, você já fica naquele neurismo, naquele pensamento de que, ai meu Deus do céu, Jesus me ajuda. É ele que está lhe cansando? Ou é ela que está lhe cansando? É seus filhos que está lhe cansando? É os seus filhos que está lhe cansando, que está lhe fadigando? São esses os seus filhos? De repente você diz sim, porque eu procuro fazer de tudo para que eles me obedeçam, mas parece uma coisa, parece que querem me desobedecer só para me fazer raiva, para me provocar. Estão lhe cansando? É isso? Os seus filhos que estão tentando encaminhá-los para o caminho do bem, mas parece que eles não querem lhe ouvir, não querem lhe obedecer, eles querem pagar o preço pela desobediência. É o seu
repente, o que eles querem não é o que você quer. Porque o que eles querem é que você tenha uma vida melhor do que a vida que eles têm. De que você está, porque você está na vaidade, sabe, de aprimorar, você está na vaidade de aproveitar a vida. Você está o seu patrão que está eles estão lhe cansando? Quem é que está lhe cansando? Quem é que está cansando você? Escute. Quem é que está lhe cansando? Quem é? Quem é que está lhe cansando? Quem é que está fazendo você sentir-se tão cansado e que chega dia de culto, de uma forma ou de outra, você já está tão exausto que você sem perceber coloca na conta de Deus? Quem é que está lhe cansando? Quem na verdade tem sido para você essa pessoa que está lhe cansando tanto? Pare para pensar em nome de Jesus. Quem tem sido esse cavalo em sua vida? Quem tem sido para você parece ser invencível, parece que não dá para se vencer, porque a Bíblia diz: como poderás competir com os cavalos? Querido, eu quero lhe dizer pelo Espírito Santo de Deus, se você não sabe, eu quero lhe dizer, e olhe para mim em nome de Jesus, você já saiu do lugar de partida. Diga isso para o seu irmão, você já saiu do lugar de partida. Mais uma vez, você já saiu do lugar de partida. Olha para o irmão, sacode e ele diz: não tem mais volta não. Olha, por mais cansado eu nunca vi. Você já deve ter assistido vários tipos de corrida. Nossa, talvez a cavalo, talvez a pé, talvez motorizado, talvez você já viu vários tipos de corrida. Eu já vi pessoas, olhe para cá, isso aqui é muito sério. Se eu estou errado, concorde, pastor, só está errado. Mas se o meu amigo Espírito Santo está certo, é bom que você atente, porque Deus está falando com você nessa noite. Você já deve ter assistido, como eu já assisti, vários tipos de corrida. Vários. Eu já vi pessoas chegarem no lugar da chegada, cansadas, arrastando, exaustos, evaporados. Já vi pessoas chegarem até mesmo precisando que alguém os ajudasse para poder chegar lá. Já vi pessoas ficando na metade do caminho da corrida, desistindo na metade do caminho. Mas eu nunca ouvi falar de vencer isso daquele Espírito Santo. Nunca ouvi falar. Se você ouviu, eu juro que eu quero que você volte. Vou repetir. Você saiu do lugar de partida. Porque o que eu vou falar é pelo Espírito Santo agora. Sacode, ele diz: você já saiu do lugar de partida. Você já saiu do lugar de partida. Diz de novo: você já saiu do lugar de partida. Você já assistiu corridas. Não importa a corrida tenha sido como for. A pé, a cavalo, de bicicleta, motorizado. Não importa. Não importa. Não importa. Querendo fazer esse tipo de corrida. Tem gente aqui que está tentando fazer esse tipo de corrida. Tem
for, tenha sido ela qual for, a competição tenha sido ela. A Bíblia diz que muitos têm se sentido cansados, competindo com pessoas diz para você não está do seu lado. Se você não sabe, você está competindo. Eu não estou ouvindo. 1, 2, 3 e já.
Enquanto que eu estou na tua casa, enquanto que eu estou na tua presença, enquanto que eu sou fiel a ti, enquanto que eu faço de tudo, Senhor. Parece que parece para mim tudo é mais fácil, tudo parece ser com menos dificuldade, Senhor. Pois é, e agora, pá! E agora você tem que estar correndo ao lado dele. Parece ou não parece? Porque Deus está se retratando sim de um cavalo, e quer dizer os que andam a cavalo, os que parecem estarem mais preparados do que nós, mais prontos do que nós. Então, na verdade, você precisa entender no seu coração que competir com os cavalos é aprender a lidar com as injustiças. A Bíblia nos ensina, e Jeremias nos ensina, de forma bastante clara, que a vida não é fácil. A vida não é fácil, não, meu irmão. Você não vai pensar você que quem lá que seja quem for, que tenha chegado onde chegou, chegou porque foi fácil, porque não é. Porque até para os que estão lá, pode ter certeza que eles tiveram de pagar o seu preço para poder chegarem lá. Segundo, preste bem atenção, o que você deseja alcançar? Olhe para o seu irmão que está do seu lado e pergunta, o que você deseja alcançar na vida?
desejando. Isso é injusto. A vida não é justa, pastor. É isso que, na verdade, para você, eu sou capaz. Quer dizer que para você que se aproveita, para você, o marketing é marketing. Na sabedoria é problema. Isso é muito interessante, porque eu leio a Bíblia, eu oro, faz tudo. Eu conheço pessoas que não fazem a metade da regra que eu faço. Mas quando abre a boca, eu fico, meu Deus, como é que fulano sabe tanto? Isso não é justo. Isso não é justo. Porque você, quando vê tudo isso, e você julga não ter visto, não percebe que Deus tem testemunho, você está entendendo? Não deixa de fazer isso. Não parece que Deus tem seus queridinhos, eu sou seu querido filho? Não é. Nasci em Roma, da mesma forma, mas pergunte qual foi o seu destino. Porque não é justo. Não é justo. Então, todas, mas eu quero competir com os cavalos é ter resiliência na vida. Você é uma pessoa resiliente? Você é uma pessoa aplicada? Você é uma pessoa esforçada? Você é uma pessoa que verdadeiramente arregaça a manga, como o apóstolo Paulo dizia, para lidar no sangue eu não desisto. Você é dos que verdadeiramente sabe o que quer e onde você quer chegar? Porque competir com os cavalos é ser uma pessoa resiliente, é ser uma pessoa perseverante. Porque vai ter um momento que ainda
que você tem, chega para você e diz: nossa, pintou, mas não gostei da pintura. Você tem vontade de pegar e arrancar os cabelos? Você perde todo, sabe, aquele jogo de cintura, aquele equilíbrio que você tinha, aquela felicidade, ou você quer pintar o cabelo da cor que você queria? Você tem medo de ser criticado? Você trabalha, você se esforça, você se dá, você se dedica, você faz tudo. Tua esposa, naquele dia que ele levanta o pão do menino, só porque você esqueceu do sal, ele vai lá, se levanta, não fala nada, porque tem atitudes e comportamentos que dói mais do que palavras. Ele vai lá, pega o sal e só no ato de pegar no sal e jogar, é como se ele estivesse dizendo assim: não tem sal nessa casa, não. Você olha, dá vontade de você pegar o prato e esfregar na cara. Você vê isso como que uma crítica de quê? Construtiva ou destrutiva? E aí, quando a tua esposa chega para você e tenta ajeitar agora na sua cabeça, ou então quando de repente você veste uma roupa, ela olha e diz assim: não seria melhor você vestir assim? Como é que você encara? Você já também está sorrindo. É isso assim que você encara, dessa forma que você encara, dessa É interessante, né? Porque eu estou lhe dizendo isso, porque não importa se a crítica é construtiva ou destrutiva. Porque na verdade o que mais importa é como você está disposto a lidar com ela. Porque até na crítica destrutiva você pode transformá-la construtiva dentro de você e entender que se alguém está apontando um erro, quer você o tenha praticado ou não, essa pessoa está nada mais nada menos sendo usada para que de alguma forma ou de outra você não venha cometer o mesmo erro de novo. Mas quando na verdade você não consegue ver assim, não importa se é crítica construtiva ou se é crítica destrutiva, você vai ficar com raiva do mesmo jeito. Porque se a crítica for construtiva, olha, ficou bonito, eu gostei, mas você não acha que poderia também fazer assim? Está procurando uma melhora, você ainda assim fica com raiva. Você diz assim: interessante, né? Na hora de fazer não estava aqui, mas para criticar, pensa. Não importa se é construtiva ou destrutiva, tudo vai partir do momento de como você vai querer lidar com aquela crítica. Segundo, calúnia. Esse é o seu cavalo. Pastor, tenho tanto, olha, medo de que falem de mim, sabe, que eu fico aqui, meu Deus, eu perco as estribeiras, eu perco a paciência, aquilo me desmotiva, aquilo me desencoraja, aquilo puxa o meu tapete, é isso? Esse é o medo que você tem? Porque a calúnia, tanto ela pode ser verdadeira como falsa, ela vai surtir o mesmo efeito. Porque tudo vai partir de como, na verdade, você se relaciona por dentro. De como você se relaciona por dentro. Tudo vai depender de como você se relaciona por dentro. Porque alguém pode chegar para você e dizer: nossa, só quer ser quem não pode. Você querendo competir com os que vão acabar. E de repente isso te faz um dano tão grande, um mal tão grande, que você desiste. Que você evapora, você some, você desaparece. É a calúnia. Muitos trazem dentro de si o se importar mais com o que as pessoas pensam do que o que mesmo Deus pensa a seu respeito. Quando você tem medo em relação a ser caluniado ou calúnia, seja como for, você tem muito mais medo do que as pessoas pensam a seu respeito do que Deus pensa a seu respeito. A Bíblia Sagrada diz, está escrito: não é bom que tu saibas o que o teu próximo fala de ti às escondidas, para que tu não entristeças o teu coração. Vou repetir. Renata, de repente você fica sabendo que fulano, ciclano, beltrano, lá onde você trabalha, estão falando de você.
Eu puxo a cadeira, me sento para ouvir. Eu tento vasculhar o que foi. O que é que eu digo? Presta atenção. Porque eu conheço o mal que isso causa, os efeitos que isso causa. Medo de fracassar. Você tem medo de fracassar? Você tem medo de tentar? É isso que então você tem medo de tentar? Mas deixa eu te falar uma coisa, eu aprendi com o pastor Rafael. O nada eu já tenho. Sério, irmão, olha para mim. Preste atenção. O nada eu já tenho. Preciso fazer nada porque eu já tenho resultado do nada. Querendo ou não preciso nem tentar já para ter fracassado. Você tem medo de fracassar? Você tem medo de estudar, prestar concurso e não passar? Mas você não terá passado do mesmo jeito se você não tentar. Então não vai fazer efeito nenhum. Não vai ter diferença nenhuma. É isso que você tem medo? Fala para mim, você tem medo de fracassar? Você tem medo de começar a academia e não dar continuidade? Fala para mim, o medo de fracassar? É esse que te atrapalha de você não ter resultado? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Lá em cima, lá atrás, lá no início, quando você começou a estudar, esse quando você começou a estudar, eu me lembro muito bem que eu orei, eu jejuei, eu fiz de tudo, irmão Jorge. Eu fiz de tudo, de tudo. Estava preparado para que a igreja naquele dia, o povo viesse ao culto. Interessante que já tinha anos. Chegou o culto da noite. Não tinha pela manhã. Quando eu subi no altar para começar o culto, 4 pessoas. 4 pessoas. Me lembro da pregação no ano de 2000. Ser valente. Era o título da mensagem. Eu estava ali, eu olhava para aquelas 4 pessoas e tentava ser valente, mas na minha mente eu pensava, meu Deus, e agora? Eu preciso de um milagre para domingo que vem, porque na outra segunda tem um aluguel dessa igreja. O que é que eu vou fazer? Nada de chegar ninguém, então me dá mais um. Porque às vezes a gente tem a mania de querer ver quantidade. Às vezes a gente acha que quantidade é qualidade, não é. Às vezes nós queremos acreditar que Deus só está presente quando há uma grande multidão, irmão Jorge. E não é. Pessoas assim crucificariam a Cristo.
marrom, que no caso sandália marrom. Subiu no altar. Gente, eu estava domingo passado. Escute porque é mais verdadeiro. E como vocês sabem, eu tenho um depósito. E a única coisa que eu tenho é um burro e uma carroça. Mas essa semana eu levantei a mão para trazer uma semente de 100 reais. E essa semana meu pai chegou na minha casa, coisa que eu jamais imaginava, porque depois que eu comecei a vir para a igreja, meu pai dizia assim, não lhe vão soltar, porque vai levar para o pastor, vai enriquecer pastor. E essa semana meu pai chegou na porta do meu depósito e deixou um dinheiro sem contar. Foi até o altar e disse, eu não sei explicar, mas eu senti de fazer isso por você. Está aqui a chave, o seu caminhão está na porta. Escute, em nome do Senhor Jesus. Logo levantou a mão, subiu no altar para dar testemunho. Trabalhava no caixa do Banco do Brasil. Olhou para mim e disse, pastor, o senhor sabe que a minha filha gosta do gás de água. Eu disse, só já orei, só já aconselhei. Tem tatuagem até na pupila dos olhos. O seu caso vai tomar um jeito. Ele não teme a Deus, não serve a Deus não. Escritório. Eu até pensei que ele ia dar demissão. Eu entrei no escritório, me sentei, olhei para eles, pois não. Ele disse, eu tenho passado, eu tenho visto você sempre passando a mão na barriga. O que é que você sente? O que é? São dores. É? E o que é que você precisa? O que é que você está precisando? Se não, aqui no meu caso eu já fiz os exames e o médico disse que eu tinha que me operar. É mesmo? Certo. E me diga uma coisa, quanto é que é essa operação? É tanto. É? Pastor, irmãos, ele abriu a gaveta, pegou o talão de cheque, assinou no valor que eu tinha dito, me entregou e disse, vá e faça a sua cirurgia. E não se preocupe, se recupere, que o emprego é seu ainda. Você sabe o que é que eu aprendi naquele dia? Eu aprendi que naquele dia, naquele exato momento, não é que simplesmente eu não acreditava em Deus, mas eu tinha medo de fracassar. Você tem medo de fracassar? Você tem medo de que não dê certo? Você tem medo de que a coisa não ande? Você tem medo que a coisa não vá para frente? Por isso que você está com medo e não quer tentar? É isso? Quem para você tem sido esse cavalo? Quem para você tem sido esse cavalo? Diga comigo, desistir. Está fraco, vou tomar água que eu quero ouvir você. Desistir.
é para os fracos. Desistir é para os fracos. Ganhar é para os fortes. Desistir é para os fracos. Ganhar é para os fortes. Continuar e lutar é para os vencedores. Oh, glória! Glória a Deus! Tem alguém fraco aqui? Tem alguém fraco aqui? Vou repetir para você guardar. Vou repetir para você guardar. Essa frase não é minha. Essa frase é da Tiziana. É tanto que está escrito aqui, ó, no esboço, com a letra dela. Com a letra dela. Desistir é para os fracos. Ganhar é para os fortes. Continuar e lutar é para os vencedores. Porque é somente os que continuam lutando. Você está entendendo? É somente, irmão Jair, os que continuam lutando, cansados, esbaforados, exaustos, mas que não tem os seus olhos para trás, que não tem os seus olhos para trás, para o lugar de partida. Estão cansados, estão exaustos, não aguentam, não suportam, não aturam, está para jogar tudo para cima, está para desistir, está para deixar de vir, está nessa situação. Desistir é para os fracos, ganhar é para os fortes, continuar e lutar é para os vencedores. Eu vou terminar dizendo só essa frase, e essa é minha, que o meu amigo me deu. Faz tempo que o lugar de partida deixou de ser o seu lugar. Você não entendeu? Você não entendeu? Faz tempo, vou repetir. Faz tempo que o seu lugar de partida deixou de ser o seu lugar. Vou dizer de novo. Faz tempo que o seu lugar de partida deixou de ser o seu lugar. Porque para trás, nem para pegar impulso. Aplauda o Senhor bem forte. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.